ao ADN da Engenharia, o novo podcast da Ordem dos Engenheiros da Região Sul, em colaboração com o Engenheiros Hub. Olá a todos, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast ADN da Engenharia, promovido pelo Grupo de Jovens Engenheiros da Região Sul. Eu sou o Rafael Batalha dos Anjos, sou engenheiro florestal e hoje vamos falar sobre as florestas que estamos a construir em Portugal. Para este episódio temos connosco a nossa convidada de hoje, a professora Margarida Tomé, professora emérita do Instituto Superior da Economia. Muito obrigado. Muito obrigado, eu pelo convite. É um prazer para mim estar aqui. E hoje então vamos falar com a professora sobre aquilo que mais é discutido no setor florestal em Portugal. Começamos por falar sobre o seu percurso profissional, se calhar começo pelo princípio. Professora, o que é que levou a escolher a engenharia florestal? Se calhar, tal como muitos florestais, quando visto, eu não sou de Lisboa, quando vi estudar para Lisboa nem fazia ideia que existia engenharia florestal. Eu vim para Lisboa para estudar arquitetura paisagista. Mas depois, antigamente no Instituto de Agronomia os 2 primeiros anos eram comuns. E no fim, quando eu comecei a assistir às aulas de agronomia, quem queria ser arquiteto paisagista era um curso livre na altura, não era um curso autónomo, portanto tínhamos que nos inscrever em agronomia ou florestal. E eu não estava a gostar muito daquelas aulas de agronomia e, por acaso, como uma colega minha se tinha inscrito em engenharia florestal, eu fui assistir a umas aulas e tive a sorte de encontrar o professor Beata Neves e o professor Azevedo Gomes, que me falaram de ecologia, de proteção da natureza, de conservação da natureza. E eu fiquei rendida naquelas 2 primeiras aulas. Naquelas 2 primeiras aulas mudei logo de opinião e antigamente a burocracia não era como é hoje em dia. Eu, ao fim de 15 dias de aulas, deixaram-me mudar para a engenharia florestal e a partir daí nunca mais me arrependi. Então foi ganhando paixão ao longo do tempo pela profissão e que desenvolveu e muito bem ao longo destes anos todos na sua carreira. E se olhar agora para trás, tendo em conta os anos de experiência que teve algum momento marcante que marcou definitivamente a sua carreira, que ainda hoje se lembra desse momento? Marcante, acho que não, mas talvez teve algum impacto à altura em que eu fui para os Estados Unidos 3 meses. Portanto, tudo acontece na vida sem nós estarmos à espera. Portanto, por causa de Portugal ter a base americana nas Lajes, naquela altura pelo menos, os americanos financiavam todos os anos um workshop em Portugal sobre um tema e selecionavam 3 pessoas para terem umas bolsas para ir trabalhar para os Estados Unidos. E um dos meus professores disse, tu tens que te candidatar. E eu disse assim, mas eu não sei nada, o que é que eu vou? Na altura nós não fazíamos investigação, não é como agora. Nós só dávamos aulas, e se calhar até dávamos melhores aulas. E aí tinha saído uma lei que dizia que tínhamos todos que fazer um doutoramento. E eu nem sabia bem o que é que havia de fazer. Mas acabei por me candidatar e acabei por ganhar a bolsa e por estar nos Estados Unidos. E isso deu-me uma visão bastante diferente, quer da vida académica, porque eu, além de ser florestal, sou académica, não é? E mudou muito a minha maneira de pensar sobre muita coisa, quer na floresta, quer na vida académica. Talvez seja o mais marcante, não sei. E quando transmite a sua experiência profissional que teve ao longo destes anos e transmite a alguém que não esteja dentro da área de engenharia florestal, o que é que diria a essas pessoas e de forma a explicar o que é que um engenheiro florestal faz no dia-a-dia? A maior parte das pessoas que não são da área florestal não percebem sequer aquilo que nós fazemos. Infelizmente, a floresta está sempre conotada com aspectos negativos. É fogos e é cortar madeira. E as pessoas acham que cortar madeira, claro que fogos é mau, mas cortar madeira nem sequer é tão grave como as pessoas pensam. Então eu tento-lhes explicar que, de facto, ser engenheiro florestal é aprender a gerir os ecossistemas florestais. E os ecossistemas florestais ocupam a maior parte do nosso planeta. Nós, florestais, temos que saber um pouco de tudo. Os agrónomos também é um pouco assim. Nós somos um curso um bocadinho enciclopédico, nós aprendemos um bocadinho de tudo, desde economia, desde mecânica, e tudo isso para perceber como é que os ecossistemas funcionam. E só percebendo como é que os ecossistemas funcionam, aí é que nós conseguimos geri-los. Porque o que é gerir um ecossistema? Gerir um ecossistema é, no fundo, conduzi-lo para ele evoluir da maneira que nós acharmos que é mais vantajosa para nós.
Geralmente as pessoas que não são florestais têm a ideia que há florestas boas e florestas más. Isto é a ideia que eu tenho delas. As florestas más, não é? as florestas boas são as naturais. E as florestas más são as plantações, quando na realidade não é nada disso. Portanto, qualquer floresta fornece serviços do ecossistema. E os serviços do ecossistema, nós temos os serviços que nós chamamos de aprovisionamento, que é um nome que eu não gosto muito, mas pronto, são aqueles serviços que, uma vez utilizados, já não podem ser utilizados por outra pessoa, que é a cortiça, a madeira, os cogumelos. Portanto, se eu apanhar os cogumelos, a pessoa que vai a seguir já não os tem, e em que as pessoas, para terem acesso a esse serviço, têm que ter alguma característica peculiar. Serem os donos, tem que ter alguma. E depois temos os bens indiretos, que é as funções que a floresta presta na regulação dos ecossistemas, suporte do sequestro de carbono, o ciclo da água, a qualidade da água, todos esses serviços. E todas as florestas fornecem algum destes serviços. Só que, dependendo da maneira como são geridas, elas podem estar mais focadas num serviço do que noutro. Mas quando está mais focada, por exemplo, numa plantação para produzir madeira, ela continua a proteger o solo, embora as pessoas achem que não. E ainda por cima, hoje em dia, às vezes há alguma vantagem da pessoa já ter alguma idade, hoje em dia a gestão florestal não tem nada a ver com a maneira como ela era feita quando eu era mais nova. Não é? Eu cheguei a assistir a cortes rasos, portanto, cortar 300 hectares. Hoje em dia não cortamos mais do que 20. Isso seria polémico se fizessem? E seria polémico se o fizéssemos, e era errado que se fizesse na altura. Mas na altura as pessoas não sabiam. Não havia uma consciência. Hoje em dia tudo é estudado de maneira a garantir que as intervenções que fazemos na floresta são feitas de maneira a garantir que as gerações futuras também podem usufruir delas. E é sempre a pensar nisso que nós estudamos e depois que atuamos em consequência daquilo que pensarmos que é melhor. E, portanto, hoje em dia ninguém faz um corte raso desses. Hoje em dia ninguém planta eucaliptos até à água. Mantemos a mata ripária à volta dos cursos de água. Portanto, a gestão florestal está cada vez... Não, é assim, na realidade ela não está cada vez mais bem feita. Ela está cada vez mais bem feita nas áreas que são geridas. Porque um dos grandes problemas que temos no nosso país é que grande parte das florestas não são sequer geridas. E aí é que está o grande problema. Aí é que aparece depois o problema dos incêndios e outras catástrofes que por aí aparecem. Mas nessa questão que falou, que eu acho que é muito importante, entre a produção e a conservação e na gestão sustentável, e que pode ter, se não for bem efetuada, pode ter consequências, obviamente, que são os incêndios, por exemplo, uma das várias consequências, apesar de muitas vezes ser a única que é associada à falta de gestão, mas sabemos que não é a única, às vezes para a sociedade civil pode existir muito que há um conflito entre a produção e a conservação, mas isso não é bem assim. Não é bem assim, não há um conflito, porque repara, a população humana está a crescer e a população humana precisa de utilizar madeira. Precisamos mais de utilizar madeira hoje em dia do que no passado. Porquê? Porque nós não queremos depender de combustíveis fósseis. E se vocês fizerem um estudo detalhado dos principais substitutos dos combustíveis fósseis, é sempre madeira ou produtos derivados da madeira. Portanto, nós, para entrar numa bioeconomia circular, precisamos de mais quantidade de madeira disponível. Portanto, temos que a produzir de alguma maneira. Portanto, tem sempre que haver florestas de produção. E a melhor maneira de proteger as florestas naturais nos sítios onde elas ainda existem é ter plantações bastante produtivas noutros locais onde elas sejam compatíveis com aquilo que lá existe. Porquê? Porque nós, quando pensamos em termos de gestão florestal, não podemos pensar ao nível de uma área muito pequena, temos que pensar ao nível de um mosaico. Da paisagem. Da paisagem. Nós temos que fazer a gestão florestal ao nível da paisagem e temos que misturar com a floresta de produção, outras florestas, embora muitas vezes exista a ideia errada de que em qualquer local eu posso plantar qualquer espécie. E no nosso país existe. Portanto, as pessoas acham que a floresta natural só deve ter carvalhos e não sabem que os carvalhos são muito mais exigentes em termos de solo do que os pinheiros e os eucaliptos, por exemplo. Isso é uma questão que muitas vezes é colocada pela sociedade, que acham que a plantação de carvalhos, de forma bastante extensa, pode ter algum impacto na proteção dos incêndios, mas depois também tem na prevenção, pode ter uma segunda... Mas não tem, e nós não podemos plantar carvalhos em todo o lado,
Veja-se que na Mata Nacional de Leiria foram plantados sobreiros a seguir aos fogos, eles morreram todos, porque aquela zona não é adequada para, de uma maneira simples, plantar sobreiros. Aquele solo não é adequado. Os sobreiros, se calhar, não gostam de excesso de ar marítimo. Portanto, tem sempre que se adequar cada floresta ao local onde ela está. E, por exemplo, eu trabalhei a dada altura no Fundo de Fomento Florestal, que era um organismo de Estado que existia para fomentar a arborização dos terrenos particulares. E nós fazíamos os planos de arborização cá em Lisboa, eu trabalhava em Lisboa, mas os meus colegas que trabalhavam no campo, por exemplo, a Maria de Loureto Monteiro, ela dizia sempre: vocês podem fazer o que quiserem lá no vosso projeto, porque quando eu começo a preparar o terreno, se encontro um sítio com bom solo, com características, se vocês tiverem dito que é para plantar pinha-bravo, claro que eu vou plantar castanheiro ou outra espécie que tenha aquelas exigências, porque no nosso país há muito poucos solos de qualidade. Portanto, os solos foram degradados já há muitos anos, não é? E para recuperar aqueles solos há que seguir a sucessão ecológica. Portanto, uma sucessão ecológica começa por arbustos, depois começam a aparecer aquelas árvores que nós chamamos pioneiras, que são menos exigentes, depois as pioneiras começam a melhorar o solo, a seguir às pioneiras começam a aparecer, na regeneração natural dessas pioneiras, começam a aparecer os carvalhos e os castanheiros, e depois só mais tarde é que se consegue ir para uma floresta mais próxima daquilo que se imagina que tenha sido a floresta natural, coisa que cá em Portugal praticamente não existe. E qual é que é o papel do florestal? O papel do florestal é tentar acelerar a evolução ecológica. Nós tomamos medidas para tentar chegar mais rapidamente. Fazemos preparações do solo, que têm as suas vantagens, mas às vezes também destrói um bocado o que lá está. Mas, portanto, nós fazemos preparações de solo que permitem plantar espécies que sozinhas não cresceriam naquele solo, portanto, e outras coisas, fertilizamos, sei lá, fazemos coisas, não vou estar agora aqui a discutir porque são muito variadas e em alguns casos delas até são benéficas, noutros não serão. Portanto, tem que ser tudo decidido muito localmente, não é? Mas a nossa função é tentar acelerar a sucessão ecológica para chegar a uma floresta, vá lá, que seja mais agradável à vista e que tenha mais serviços do ecossistema do tipo bens indiretos de que eu falei há pouco. É? Mas depois temos um problema, essa floresta produz menos madeira do que as florestas de plantação, e essa floresta tem um problema terrível, que é a floresta portuguesa é toda privada, e essa floresta é muito menos rentável do que as plantações. Além de ser muito menos rentável, é muito mais difícil gerir uma floresta complexa, mista, do que gerir uma floresta plantada. Portanto, nós temos que encontrar metodologias para fazer a gestão da propriedade privada muito pequenina, em conjunto, e por técnicos florestais que ainda por cima hoje em dia não há, porque as pessoas ainda não se aperceberam que a profissão de florestal é uma profissão muito interessante e que pode contribuir muito para a melhoria do nosso país. Não é? E isso é um desafio complexo. Isso é um desafio complexo. Cada vez mais complexo, diria, sim. Talvez. Para nós é difícil convencermos os jovens, porque os jovens que gostam de biologia geralmente não associam a biologia à engenharia florestal. Nós, lá no Instituto Superior de Agronomia, hoje em dia temos alguns alunos a nível de mestrado muito bons que tiraram o curso de biologia e enquanto tiraram o curso de biologia tiveram conhecimento de que existe a engenharia florestal e perceberam que afinal o que eles queriam era aquilo que nós fazemos e acabam por fazer o mestrado connosco com bastante sucesso. Portanto, não sei bem como é que se consegue convencer os jovens que existe a engenharia florestal. É a grande questão, talvez, eu sei, é a grande do século XXI para a engenharia florestal. Mas é uma questão difícil, porque de uma maneira geral os jovens hoje em dia gostam muito mais das tecnologias, já não gostam muito das biologias. Que é algo que hoje em dia também está muito presente claro que está. nas novas metodologias. Eu sei. Mas eles não sabem, não sabem, não é? Não sabem. Será que há aqui uma falta de comunicação entre
as academias, o mercado de trabalho e as escolas secundárias? As escolas secundárias, sim, acho que há. Até mesmo com o problema dos incêndios, por exemplo, que quase todos os anos ouvimos sempre falar dos incêndios, só no verão, portanto às vezes a floresta nem sequer é abordada pelos melhores motivos, infelizmente. Acha que a presença ativa de engenheiros florestais, não só enquanto uma profissão necessária para a gestão sustentável da floresta, mas também como uma voz ativa que pode ter na própria sociedade e até mesmo junto dos decisores políticos, acha que isso pode ter influência na forma como nós olhamos para o fogo e não para os incêndios como nós estamos habituados? Pois, isso pode ser, porque incêndios nós vamos sempre ter. Nós não nos vamos liberar deles. O que nós podemos ter é uma floresta organizada de maneira a ser mais fácil combater os incêndios. Porque se um incêndio for combatido logo no início, antes de se tornar um grande incêndio, e nós o conseguirmos parar, o problema fica resolvido. Para parar o fogo, a floresta tem que estar gerida e tem que ter lá pessoas. As pessoas têm que verificar que aquele fogo começou e atuar imediatamente. Hoje em dia, claro que as novas tecnologias, já tenho visto imensos sistemas com drones e outras coisas para detectar o início dos fogos e tudo mais, mas nunca vi uma atuação. Eu vi os equipamentos, mas não sei se eles já estão suficientemente eficientes para auxiliar nisso. E depois continua a haver aquela enorme quantidade de áreas mal geridas. Que é o principal catalisador. E que, inclusive, no nosso país, o Inventário Florestal Nacional não se adaptou à modernidade. Ele continua a dizer povoamentos dominados por eucalipto, mas devia-os dividir em dois, os que estão geridos e os que não são geridos. Mas não aparece, essa divisão não aparece. Eu tentei fazê-la e fui ver, para aqueles que não são florestais, existe uma coisa que nós chamamos de um modelo de combustível, que é quando nós chegamos a uma parcela para fazer o inventário, temos que verificar se tem mato, se o mato tem mais de 1 metro, se tem folhada, várias características, que é para classificar se aquela floresta está muito perigosa em termos de risco de incêndio ou não. E eu fui consultar as parcelas de um inventário florestal que tinha sido feito a nível do país todo. E há 2 ou 3 modelos de combustível que têm matos superiores a 1 metro. E era uma percentagem brutal dos povoamentos de eucalipto que estavam com mato superior a 1 metro. Não geridos, portanto. De onde se deduz, não é? Portanto, a pergunta se está gerido ou não é gerido não é feita diretamente. Mas eu achei que aquela variável era a que me dava uma indicação melhor. E, de facto, cerca de metade dos povoamentos não tem gestão. E isso é um problema estrutural, na forma como nós, sociedade civil, olhamos para a floresta? Portanto, É um problema estrutural, ou seja, é um problema difícil de resolver. Sim. É extremamente difícil de resolver. Porque aquela floresta que lá está, e que geralmente está classificada no inventário como sendo de eucalipto, eu já andei lá a visitá-la, aquilo é uma mistura de eucaliptos em 3ª ou 4ª rotação, sobreiros, tem lá imensos sobreiros, mato, aquilo é uma mistela terrível. E eu, como engenheiro florestal, olho para aquilo e digo, o que é que eu fazia aqui para melhorar isto? Acho que o mais fácil ainda é tirar aquilo tudo e plantar de novo. Mas também podemos pensar, então vamos arrancar aquelas toças de eucalipto arrancadas, os sobreiros que estão ao lado, pequenos, se calhar vêm atrás. Vêm atrás. Certo. Mas mesmo que não venham, é tão caro. Portanto, qualquer intervenção que seja feita nessas áreas não geridas é extremamente cara. Não há nenhum proprietário florestal que vá fazer. Aliás, Rafael, não sei se sabes, mas a maior parte da nossa floresta, mesmo as plantações, todas as análises económicas que eu faço, a conclusão é que não é rentável. Só o eucalipto. Isso depois pode ter implicações na própria gestão da floresta. Ou seja, claro, porque ela não é gerida. Não há rentabilidade. Sim, os proprietários não são propriamente destituídos, não é? Eles são pessoas que têm o seu emprego. Em Portugal, a maior parte das pessoas nem sequer ganha muito. Tem o seu emprego e vivem na cidade. Têm o seu bocadinho de terreno na zona onde nasceram. Na zona onde nasceram. Não vão estar ali a gastar um dinheiro sem retorno e que ainda por cima pode arder, portanto eles não gerem. Portanto, eu costumo dizer que em Portugal que o problema da nossa floresta não é técnico. Nós, técnicos, sabemos gerir a floresta. O problema é socioeconómico. É como é que nós, com
a estrutura de propriedade que temos e com a falta de rentabilidade que a atividade florestal tem, conseguimos fazer com que aquelas áreas sejam geridas e bem. Era sobre isso que o governo se devia debruçar, penso eu. Então, mesmo que nós, no cenário ideal, tivéssemos uma boa percentagem de técnicos e de engenheiros florestais no nosso país, este problema não estaria, ou poderia estar metade resolvido, mas faltaria a outra metade, que é a questão da sustentabilidade dos territórios e do próprio interior. Mas repara que se tivéssemos muitos técnicos florestais, se calhar eles tinham uma capacidade de convencer os políticos de forma diferente, a encontrarem métodos, não é? Métodos, portanto, só tem que convencer os proprietários a manterem a propriedade, mas cederem a gestão. Mas mesmo que eles concordem, depois tens que dar dinheiro para aquilo ser gerido. Aquilo não pode ser gerido sem custos. Porque deixou-se avançar de tal maneira a não gestão que hoje em dia tem que se gastar muito dinheiro para pôr aquilo como deve ser. E será que já atingimos aquele chavão que costumamos utilizar, que é o ponto de não retorno? Eu acho que não. Acho que há sempre um ponto, mas tem que haver vontade política para investir na floresta. E jovens, talvez, não é? E jovens também, sim. Mas aí eu acho que é mais difícil, porque os serviços públicos cada vez têm menos gente. Eu trabalhei nos serviços florestais e éramos muitos. Nós tínhamos brigadas no campo, hoje em dia há muito poucos técnicos florestais. Mas é uma consequência da falta de engenheiros florestais? É uma falta de capacidade de contratação? O que é que acha? Não é só. Uma congregação de fatores, talvez. É uma congregação de fatores. Acho que devem achar que se consegue gerir a floresta com poucos... e depois temos outro problema gravíssimo, que é a burocracia. O nosso país é do mais burocrático que há. Qualquer coisa que nós queiramos fazer é uma complicação. Portanto, os poucos técnicos florestais que existem, e que até são bastante competentes, dos serviços florestais, gastam grande parte do seu tempo a tratar de papéis, porque é tudo burocrático. Eu toda a vida trabalhei em investigação e sempre me queixei de burocracia. Eu agora sou agricultora. Bem, é muito pior ser agricultor do que ser investigador. Ainda temos que tratar de mais papéis, mais confusão, é tudo. Isso não desmotiva quem até possa ter uma vontade, por mais pequena que seja, de investir na floresta, de fazer algo numa pequena parcela de terreno que tenha, e depois barra com a burocracia? Pois geralmente há quem ajude a resolver a burocracia, mas só que as pessoas que estão a ajudar a resolver a burocracia podiam estar a fazer trabalho técnico, não é? Se a burocracia fosse menor. Parece-me que complicar a vida aos agricultores não é uma boa solução. Não me parece uma boa solução. E nós agora, em pleno século XXI, já mais de um quarto de século XXI e quase 10 anos depois dos incêndios de 2017, que foram os mais catastróficos desde que há memória em Portugal, considera que tem que haver um ponto de viragem na forma como nós olhamos para a floresta e, sobretudo, para a engenharia florestal, por mais não seja na atração dos jovens. Porque, por exemplo, nós reparamos que, e a professora também tem conhecimento, que existia engenheiros florestais a ingressar nos cursos superiores de ensino. E de 2027 não diria, mas talvez a partir de 2020 começou-se a notar um declínio. Isto não é um bocadinho contraproducente com aquilo que nós poderíamos esperar, tendo em conta que a floresta... A engenharia florestal tem sido sempre de altos e baixos. Tem sido sempre de altos e baixos, e há alturas em que há... Eu sei que o meu curso éramos 13, o meu curso antes do meu eram muito menos. Portanto, depois já houve uma altura em que tínhamos muitos, depois... Eu acho que não será propriamente por aí. Claro que se a profissão atuar mais e tiver maior visibilidade, os jovens vão ser mais atraídos. Embora, de uma maneira geral, no estrangeiro é a mesma coisa. Hoje em dia, os jovens não são muito atraídos pelas profissões ligadas à vida rural. Mas as profissões ligadas à vida rural são profissões duras e geralmente não são bem pagas. É uma coisa espantosa. Portanto, as pessoas que vivem na cidade acham que as pessoas que vivem nas zonas rurais têm que as manter todas bonitinhas para elas. Mas acham que os que vivem nas zonas rurais podem viver em más condições. Não pode, não é? Portanto, também não atrai. Portanto, a pessoa tem que ter boas condições, tem que ter bons ordenados, porque a pessoa tem que viver para um sítio diferente. Portanto, a vida rural geralmente
remuneração dos serviços das pessoas que prestam esse tipo de serviços é muito baixa. E são serviços, não sei se tu és de uma zona rural, mas já imaginaste o que é ser pastor? Pois, imagino. É uma vida dura. Claro que hoje em dia pode ser pastor apoiado por cercas. Mas há de ser insuficiente, com certeza. Mas há sempre alturas, não é? Em que a pessoa tem que lá estar às não sei quantas da manhã a prestar auxílio, não sei, são profissões duras e as pessoas hoje em dia tendem a não gostar muito dessas profissões. Profissões duras, profissões sujas e ainda por cima mal remuneradas. Não pode ser, não é? Não é atrativo. Não é atrativo, eu acho que isso não é atrativo. Mas as pessoas da cidade precisam dos benefícios que lhes são dados. Eu agora não tenho aqui os números, mas há um inquérito muito interessante feito pelo European Forest Institute, em que, sobre a percepção das pessoas sobre a floresta, e é incrível porque as pessoas das zonas urbanas não se preocupam nada com a rentabilidade das florestas. Nunca escolheram nenhum dos itens que implicava ter que garantir, eles só se preocupam em que manter os valores ecológicos, manter isto, manter aquilo, mas como é que se mantém? Na prática, não é? Na prática, para manter, tem que existir rentabilidade para as pessoas que os estão a manter, para nós que vivemos na cidade. Como é que nós podemos fazer esse tipo de informação chegar a um jovem, que seja da cidade, e que não conheça o curso de Engenharia Florestal, por exemplo, e que até possa ter alguma consciência ao nível da sustentabilidade, que é aquilo que hoje em dia se fala cada vez mais. Cada vez mais, e já agora, acho que o Rafael não sabia, porque eu lhe disse há pouco, a primeira vez que a palavra sustentabilidade apareceu num texto escrito foi em 1713, num texto sobre civicultura. Nós, civicultores, fomos os inventores da sustentabilidade. E quando eu entrei para o curso em 1973, foi quando eu fui para Florestal, quando mudei de agronomia para Florestal, nós sempre ainda não se falava da palavra sustentabilidade tanto como agora, mas sempre dissemos que a floresta tem que ser gerida de maneira a garantir que as gerações futuras vão ter acesso aos mesmos bens que nós temos. Nós sempre tivemos essa preocupação da sustentabilidade. Mas eu acho que os jovens é muito difícil chegar a eles, porque nós no ISA tentamos fazer visitas às escolas, mas o quê? Existem milhões de escolas no país e a gente visita 5. Não tem impacto. Pois, não tem impacto. Não tem nem impacto. alcance. Nem alcance. Fazer formação para professores do ensino secundário, mas se calhar eles não vêm, não sei. Então o que é que diriam os jovens? Eu já fiz formação para jornalistas, mas não apareceu quase nenhum. Mas sobre a engenharia florestal? Sobre florestal, sim. Mas depois quando há incêndios estão na linha da frente. Sim, a dizer coisas que às vezes não são bem ditas. Eu não sei quem é que organizou essa formação para jornalistas, mas eu depois espantei-me, não estava lá nenhum jornalista que eu conhecesse, estavam desconhecidos, se calhar aqueles mais conhecidos é que precisavam de aprender alguma coisa sobre florestas, e estavam poucos. E se calhar se fizermos para professores do secundário, se calhar também não aparecerão, porque eu acho que os professores do secundário não é por mal, mas têm eles também não sabem o que é engenharia florestal. Okay. Então falta informação, falta comunicação e sobretudo nas escolas secundárias, que é a camada mais jovem, que é onde escolher o seu futuro. O que é que poderia dizer a um jovem que estivesse indeciso que ele eventualmente possa considerar a possibilidade de ir para a engenharia florestal? O que é que eu lhe poderia dizer? Não, se calhar teria que falar com ele para perceber o que é que ele gosta e tentar, porque se ele viesse falar comigo é porque gostava de coisas ligadas à biologia, à natureza, à gestão do espaço, e portanto teria que perceber o que é que ele gosta e tentar-lhe mostrar que nós, engenheiros florestais, encaramos a gestão florestal precisamente dessa maneira, e não é só cortar árvores e apagar fogos, não é? É a ideia que eles geralmente têm do engenheiro florestal. Agora que é difícil de mudar essa ideia, eu penso que não é fácil. O que é que define o ADN do engenheiro? O ADN do engenheiro. O ADN do engenheiro, eu acho que ele é adquirido. Quando finalmente um jovem percebe que quer ser engenheiro florestal, e hoje em dia, ainda outro dia no jantar da Ordem dos Engenheiros, chegamos à conclusão. Os jovens engenheiros que lá estavam florestais, acho que quase nenhum tinha escolhido florestal em primeira opção. É verdade, é verdade. E depois, para espanto de votos, chegaram à conclusão que nós, mais velhos... Também não. Também não.
Portanto, de facto, não é? Nós só definimos, o nosso ADN florestal só fica definido quando de facto conseguimos perceber que afinal é uma profissão extremamente importante para a manutenção da qualidade da vida da humanidade, posso até dizer isso, mas é desconhecido. Agora, como é que se resolve o problema? Não sei muito bem. Porque foi um prazer. Foi um gosto. Obrigado por esta partilha de informação. E concluímos assim este episódio do podcast dedicado à engenharia florestal com a presença da professora Margarida Tomé. Não perca os próximos episódios. Obrigado.